Bom, dando seguimento então aqui para os nossos demais palestrantes, meu colega Rafael Monerati já está aqui bem posicionado para a sua exposição, assim como a nossa colega Rivana Ricarte. Nossa colega Rivana Ricarte, presidenta da Associação Nacional da Defensoria Pública, vou deixar você à vontade para a sua exposição. Aí vamos fazer uma dupla aí de fala, né, com a Rivana e o Rafael, para tratar de forma mais específica sobre essa questão envolvendo a prerrogativa, né, do poder de requisição da Defensoria Pública do Brasil, né, como um todo. Então, fica à vontade, Rivana, obrigado por nos ajudar nessa organização desse evento, na divulgação, e fica totalmente à vontade para fazer essa fala. Na sequência, o Rafael também, de forma conjugada aqui, e muito obrigado pela sua participação, tá bom? Mais uma vez, Guilherme, eu agradeço, na verdade, essa oportunidade, como a gente estava falando um pouquinho ali em off, né? Agradecer aí a Defensoria de São Paulo, a Escola de São Paulo, ao Rafael, nesse momento aqui, né? O GAEDS, a força do GAEDS nisso aí, mas especialmente, né, outra vez, ao professor Oscar Vilhena aqui, ao William também, o William enquanto Conselho de Ouvidorias no ingresso aí como amigos na demanda, né, trazendo a discussão dos movimentos sociais para a importância, né, dessa demanda, e do professor Oscar Vilhena pela oportunidade da gente publicizar e ampliar, né, assim, esse debate para a comunidade jurídica. No que a gente conversou aqui com o Rafael, né, a gente não veio aqui para palestrar, né, a gente veio para bater um pouco de bola para aquelas pessoas que estão assistindo compreenderem um pouco a parte jurídica, né, Rafael, disso aí, e as estratégias de trabalho no âmbito associativo, em parceria, né, sempre constante aí com o trabalho do GAEPS, do CONDEG, né, também o trabalho em parceria com a DPU, com a ANADEF também, porque eu acho que é uma ação que envolve, né, todas as defensorias públicas, todas as defensoras e defensores públicos. Acho que o professor Oscar Vilhena fez esse apanhado muito importante da posição, né, dessa ambiência histórica e política que a gente está vivendo, né, assim, e que é pano de fundo para tantos ataques que a gente tem visto, né, de restrições de direito, diria que em âmbito legislativo, né, a gente tem visto muito isso, a gente aqui na associação sente muito isso aqui, e claro, né, com as questões no âmbito jurídico, né, no âmbito do STF, né. O trabalho da associação, da ANADEP, sempre foi, né, assim, esse escopo mesmo de resistência, né, de luta pelo fortalecimento da defensoria pública, das prerrogativas de defensoras e defensores públicos, porque a gente entende que essa luta por essa defesa é uma luta em defesa da pessoa, né, que precisa desse acesso à justiça e que é a centralidade do trabalho da Defensoria Pública, né? A gente sabe que a Defensoria Pública é uma instituição nova, né? Então, dentro da seara das instituições jurídicas, nós somos essa instituição caçula, né? E com isso há uma necessidade diária desse trabalho de afirmação do que somos enquanto instituição. E aí eu estou falando muito isso assim, Clovisaldo, muito porque a gente tem, né, há uma ampliação da defensoria. Que bom que a gente tem crescido com o número também de defensores e defensores públicos. Muitos colegas têm tido a sorte de ingressar na instituição, com a instituição mais fortalecida, né, com a gente podendo ter aí conquistas básicas mesmo, até de sedes, né, de trabalho, de atuação, tendo conquistas de autonomia, conquista de independência institucional, mas a gente sabe, né, que isso não foi fácil, isso é fruto de uma luta constante de muitos colegas, né, assim, que vieram antes. Eu sou defensora há 19 anos, a gente tem aí no GAETS, eu sempre gosto de citar, Rafael, o Calmon, né, assim, quantos anos de luta, né, para que a gente tenha a defensoria que a gente tem hoje, para que a gente tenha a Lei Complementar 132 de 2009, que é uma lei tão importante e fundamental para essa discussão do poder de requisição, para a gente demonstrar, inclusive, isso, qual é o fundamento do que se trouxe, né, nessas ADIs, e trazer esse desenvolvimento legislativo que foi alcançado depois para mostrar
que há entendimentos no STF, precedentes que precisam ser superados, né, e não mantidos, né? E aí, então, voltando aqui à situação, a situar a questão, o trabalho associativo, o trabalho da ANADEP, é esse trabalho de manutenção dessas conquistas da Defensoria Pública, né? E todas essas conquistas não são feitas unicamente por uma pessoa. Eu estou aqui na presidência, né, neste momento, mas ao meu lado, na minha frente e por trás de mim, tem uma união de forças de trabalho muito importante para que a gente possa ir, né, fincando mais nossos pés, né, nossos passos institucionais, isso tanto no âmbito legislativo como no âmbito do judiciário, né? Todas essas conquistas, então, são frutos de um trabalho estratégico de união de esforços, né? E então, quando a gente recebe especificamente, né, essas ADIs, né, a notícia dessas ADIs todas de uma vez, assim, evidente que o que a gente tem que fazer é sentar, né, analisar estrategicamente o que a gente pode, o que a gente deve fazer. A atuação do judicial é completamente diferente da atuação legislativa, isso também é muito importante, né, assim, frisar. Então, a gente precisa aquela coisa de acalmar a euforia, sentar e refletir internamente o que a gente precisa fazer. E aí eu diria que o primeiro momento ali, Rafael, foi a gente pensar nos argumentos jurídicos, né? Então, assim, sentar e compreender por que isso aconteceu, com base em quê, o que está sendo contestado ali. Então, a primeira reflexão passou da gente compreender quais são os fundamentos dessa inicial, né? E o que a gente viu é que todas essas iniciais foram propostas com fulcro em um julgado, né, como eu falei, que precisa ser superado, né? Eu sei que o Rafael vai explorar um pouquinho mais isso, mas a gente está falando da ADI 230, e para os colegas que não conhecem essa ADI é da década de 90, né? Assim, então, a discussão da década de 90, levada ao STF, uma discussão sobre a lei do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam, na década de 90 eu não era defensora, eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo não eram da defensoria também, né? Então, assim, é evidente que é um precedente aí que a gente não pode chamar de precedente, isso é um julgado, né, com a história do parâmetro de controle de constitucionalidade, né, que rege essa matéria, se modificou substancialmente, né? E aí volta a frisar, principalmente em razão da legitimidade da Defensoria na atuar nas causas coletivas, e por isso a referência da Lei Complementar 132 de 2009, que foi a época aqui que estava na presidência o Calmon, que hoje está no GAETS aí, trabalhando com o Rafael. Também, ao longo da década de 90 para cá, a gente sabe que o desenho institucional da Defensoria é outro, né? A legitimidade, né, o reconhecimento da nossa autonomia administrativa, funcional. A gente tem a emenda constitucional 80 também com outro viés, trazendo ali os pontos, inclusive, né, com a previsão ali completa de unidade, indivisibilidade, a independência funcional, né, assim, estabelecendo ali o que se aplica, né, as coisas do Ministério Público que se aplicam a gente. Então, tudo isso são pontos para a gente ter sentado ali, refletido sobre que caminho jurídico a gente ia sair, né, naquele momento. Por outro lado, o trabalho estratégico, né, seria o segundo ponto, né? Ok, sim, são esses os argumentos jurídicos que a gente tem que enfrentar, mas qual é o desenho do trabalho estratégico a ser feito, né? E aí, volta a falar, ninguém faz nada sozinho. Então, primeiro, foi muito importante, né, o apoio e o trabalho está sendo, né, das associações dos estados e do Distrito Federal, o trabalho do CONDEG, o trabalho do GAETS, né, e essa manutenção constante do diálogo com a ANADEF e com a DPU também, né, nisso aí. Então, no primeiro momento, claro, a gente senta e conversa qual vai ser a estratégia, até da questão da estratégia de um amicus coletivo, né, Florisvaldo, entre o CONDEG e a ANADEF, muito mais para fortalecer, sim, que não houvesse restrição à presença desse amicus, né? Então, até isso a gente muito discutiu sobre, sim, vamos, né, todos, a gente pensar ali que o melhor seria fazer logo esse pedido conjunto e depois, então, ir trabalhando para que outros atores viessem a somar força nisso, também ingressando como amigos, que é o que a gente tem hoje na 6852, né? A gente tem representação indígena, já com o pedido de amigos dentro também, esqueci o nome da organização, gente, se Rafael souber aí, também o CNDH,
também o Conselho de Ouvidorias, né, visto o PT como partido político também ingressando como amigos nisso, e claro também, né, o lado federal, né, a ANADEF, DPU, também nesse esforço ali. E aí, então, primeira coisa, então, ingressar com amigos, né? Propusemos esses amigos conjunto e, como estratégia, claro, a primeira ação, que é o que a gente diz, que é essa ação que vai começar na sexta-feira, que a gente chama de ação mãe, né? Então, tentar reunir essas 22 ações, né, nas mãos de um único relator ali, de alguma maneira, porque não dá para a gente pensar de ter decisões contraditórias nisso, e a que discute a Lei Complementar Federal, que a gente compreende que é a mais robusta ali, todas são graves, né? Algumas entraram na pauta antes dessa, né? A primeira delas é a de Tocantins e Roraima, se não me engano, que estavam com a ministra Carmen Lúcia, que foi também a relatora da DI 230, então o trabalho ali, o esforço conjunto desses atores que a gente citou aqui, para que a gente conseguisse esse pedido de vista, de destaque para a reunião, assim, tivemos esse êxito, o ministro Fachin fez esse pedido de vista logo após a apresentação de voto da relatora, né, então, a ministra Carmen Lúcia. Depois, né, a gente viu alguns dias depois, talvez um mês, posso estar enganada, as que estavam com o ministro Gilmar Mendes também foi pautado, e também logo após o voto dele, rapidamente o ministro Fachin pediu vistas, né? E então, com a ação agora pronta para julgamento, né, vai ser levada a plenário virtual. E aí, o que é que a gente faz, né, a partir do ingresso como amigos, né? Muitos pedidos de agenda, muitas reuniões com ministros, com as assessorias dos gabinetes também, né? E aí, nisso, esses pedidos de audiência conjunta, né? Eu diria quase que um bombardeio de força e de esforços, né? Para que a gente possa ser ouvida por cada um desses. Então, tanto com o ministro Fux, o ministro Gilmar Mendes, a própria ministra Carmen Lúcia, o ministro Fachin, né? São ministros que a gente esteve pessoalmente, né? Assim, com eles, e fora, enfim, todos os diálogos com as assessorias. Cito esse do que a gente teve pessoalmente mesmo, né? E aí os que estão com as assessorias todas. E aí, claro, outros trabalhos estratégicos em paralelo acontecendo. O trabalho com a academia, né? Então, a gente sabe que é importante também do que você pensar de artigos e do que está sendo, né, dito, né? Assim, então, o trabalho com a imprensa também, né, na divulgação do que está acontecendo. E aí, artigos também de opinião e disso para ir fazendo com que o tema, né, ganhe esse espaço na discussão da sociedade, né, ali no momento. Também, claro, a articulação com o legislativo, né? A gente sabe que a gente tem um poder que nos conferiu, enquanto instituição, né, assim, nos conferiu esses marcos de desenvolvimento institucional. Né? A gente dialoga diariamente ali com os parlamentares, né? Então, os parlamentares iniciaram esse processo, e depois a gente tomou um pouco mais à frente esse processo, ao ponto de que, se os colegas também aí acompanharam, né, assim, houve um apoio massivo do Senado, né, assim, com um voto apresentado pelo senador Fabiano Contarato, de apoio completo à Defensoria Pública nessa manutenção do poder de requisição, especificamente com relação a isso. Um apoio que foi subscrito, né, e apoiado por praticamente metade dos senadores, e que, então, foi levado a plenário do Senado na semana passada, né, assim, e por unanimidade, né, os senadores fizeram aprovaram, então, esse requerimento, e, então, isso também é um ponto a ser encaminhado, né, ali para o Senado. Eu acho que a discussão maior, né, Rafael, nisso tudo, acho que o professor Oscar Vilhena frisou bem, somos super advogados, né, assim, eu acho que essa é a discussão do voto, e eu me somo à posição do professor Oscar Vilhena aqui, também à posição do ministro Aires Brito, em uma conversa também que tivemos com ele, de que sim, a gente precisa ser superadvogados, né? Assim, é preciso que as instituições públicas estejam fortes
para mobilizar direitos de uma população que está hipervulnerável mesmo, entendeu? Assim, o trabalho que a gente tem enquanto Defensoria Pública, para que a gente tenha grau de efetividade no nosso trabalho, para que a gente tenha a possibilidade de estruturar o litígio com força, a gente precisa ser superadvogados com prerrogativas que garantam essa atuação. A questão é que essa leitura dos superadvogados aí não é para ser uma leitura de corporativista, não é isso. Eu diria que essa é a pauta, talvez, muito mais claramente do que o que a gente está defendendo ali, que é uma prerrogativa da sociedade, porque é essa sociedade que precisa que a Defensoria Pública, que é esse Estado defensor, tenha mesma paridade e possibilidade de atuação como tem o Estado acusador. É disso que a gente está falando, mas já falei demais aqui, vamos, Rafael, ir dialogando aqui e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Muito obrigado, Rivana. Eu quero sugerir aqui esse diálogo entre vocês dois, né? E por isso eu vou apresentar agora o Rafael também, mas deixando vocês à vontade para esse bate-bola, que o diálogo fica fluido, essa atuação em conjunta, né, de vocês aí em Brasília, acaba se repercutindo nesse diálogo aqui de hoje.